A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui com mais um vídeo da entrevista do Davi Neto a respeito do Regenere, da Igreja Deus Amor, como vai ficar. Antes de prosseguir, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal e dar um like para ajudar o canal. E vamos prosseguir com o vídeo, né? O Davi Neto fala que se a igreja não mudar, ela vai morrer. Ela tem que mudar. E Deus chamou ele para fazer a reforma. Para mim, porque Deus já sabia que eram os seus últimos ano e meio de vida, e ele falou: olha, eu vou te dar a honra de caminhar ao lado do seu avô nesses últimos tempos. Mas ele tinha saúde boa? Tinha, mas a gente sabe. Quer dizer, Deus tem que vir e falar para ele: vou te dar a honra de você caminhar junto com o seu avô. Quer dizer, um monte de gente para ser curado, aí Deus vai falar para ele caminhar junto com o avô dele. Como assim? Não entendi. Que, por exemplo, ele faleceu de um infarto. Quantos anos ele tinha? 78 ou 79. Não, tudo bem, mas se não fosse o peso da igreja, e eu vou chegar lá, Agora ele põe a culpa na igreja, né? No povo. Pelo menos mais 10 anos ele tinha ali. Quando ele faleceu, a gente sentiu o peso que ele carregava, né? Bom, ele está sentindo o peso que o Davi Miranda carregava, né? Aí você vê no Facebook, no Instagram, você vê o Davi Neto, a Débora, em lugares top, viajando, curtindo, em restaurantes top. Então, nesse 1 ano e meio, Deus me mostrou tudo isso. O homem que ele foi um gigante da fé, cara. Ele foi um general de guerra, ele foi um cara escolhido por Deus, ele foi assim... Para quem não conhece a Deus é Amor e acha que a Deus é Amor se resume naquele prédio gigante aqui da Glicério e um monte de igreja alugada em volta. De São Paulo. Quantas igrejas tem? A Deus é Amor, o que é a Igreja de Deus é Amor? Cara, eu resumo a Igreja de Deus é Amor em uma palavra: poder. A Igreja de Deus é Amor é uma igreja de poder. Olha, ele fala que a Igreja de Deus é Amor é uma igreja de poder, mas poder só Deus que tem. Não tem nenhuma igreja que tem poder. Hoje a gente tem algo em torno de 17 mil templos que a gente contou, né? Porque não tem um número exato para te falar. Toda essa lição de casa a gente está fazendo no administrativo. Chegaram até a falar 22 mil, acho que exageraram. Mas uns 17 mil templos no Brasil. 17 mil, acho que não, hein? Porque perdeu muito tempo, já fecharam muito templos. Igrejinhas de bairro já fecharam várias, milhares. E está perdendo um membro a cada dia. Brasil, mais ou menos mais uns 4 mil templos no Peru e quase 100 países ao redor do mundo. E tem desde... Peraí, 17 mil no Brasil? No Brasil. Fora no Peru, fora outros lugares, só no então Brasil. Passa muito mais que de 22 mil? Ah, sim, no mundo inteiro sim, com certeza. Só que isso só chegou assim porque Deus quis. É o poder de Deus, né? É isso que eu falo, ele era um homem... E como que era... Vale lembrar que os dirigentes trabalhando de graça, sem receber salário, milhares e milhares deles trabalhando sem registro na carteira, sem receber ajuda nem salário. Não sei, como que era a organização disso na época do seu avô? Era tudo na mão dele? Era tudo ele? Cara, era no papel. É isso que eu tô falando, a Igreja de Deus e Amor é um milagre. Tipo na caneta. Na caneta. E sabe como é que era? Meu avô, na verdade, eu sempre falo que tá certo, ele era um missionário. Isso é normal, porque naquela época não tinha internet. Era na caneta mesmo. E não era bem assim, não. A Igreja de Deus e Amor tinha, já naquela época tinha advogado. Tinha funcionários de escritório. Na verdade, ele era um apóstolo. Claro, o chamado era apostólico. Então, se você falar toda essa gestão dessas 17 mil igrejas, tem mais ou menos umas 6 mil igrejas próprias, o resto alugadas, assim... Cara, a gente tá fazendo, faz 8 anos que a gente tá fazendo lição de casa lá e tem trabalho para 10. Mais, sem projetos novos. Cara, não tinha... Estão fazendo o trabalho, né? E a igreja tá falindo. Não tinha gestão, não tinha administração, não tinha um cara formado lá. Olha aí, não tinha gestão, não tinha uma pessoa formada lá. Lá já tinha advogado já, desde aquela época. Tinha irmãos ali que eu conheci que eram advogados da igreja. É poder de Deus puro. É isso que eu tô falando. E outra, a igreja não precisa de faculdade, não. A igreja é espiritual. Não existia. É um milagre. Cara, como é que essa igreja chegou onde chegou? Não sei. Bom, agora chegou o Davi Neto, né? Agora ele vai pôr a igreja para frente. Porque ele tem faculdade, né? E o povo daquela época não tinha nada. Então era ignorantes.
na fé pura, entendeu? Então foi isso que Deus começou a me mostrar, que ele conquistou. Para montar a igreja não precisa ter faculdade, é só abrir um salão e começar a pregar. Coloca umas cadeiras lá, um microfone e pronto. Uma Bíblia, não precisa ter faculdade, nada. Na base da fé. Agora, teu avô, ele deixou um Josué, tipo assim, Moisés deixou Josué. Teu avô deixou um Josué por ele mesmo, falar assim, ó, fulano de tal. Não. Isso foi, acho que, uma das coisas difíceis da nossa igreja, né? Que eu falo, que eu acho que... É um calcanhar de Aquiles. É um calcanhar de... Ele deixou, né? Deixou a família, porque toda a igreja é da família. Se morrer todos da família, ficar só um que tiver lá bebendo pinga lá, não sei, na China, ele vai ser herdeiro de tudo de toda a igreja. A igreja não vai passar para a pessoa que não for da família Miranda. Aquiles. Eu acho que isso, não só ele, mas aquela geração, especialmente naquela época das Assembleias de Deus, da Brasil para Cristo, da Deus e Amor, da década E meu pai está também no Conselho Deliberativo. Aí tem o Conselho Executivo, que é a diretoria executiva. Como é que pode, né? Ele fala que o pastor Lorival está no Conselho Deliberativo, mas o pastor Lorival, ele nem consegue falar direito, ele está na cadeira de roda e ele fala uma coisa dessa aí. Como é que pode, hein? Do que tem outros ministros que vieram de dentro da igreja, Roberto Marena, Antônio Osmar. Não tem a ver com a família, mas é da igreja. Não tem a ver com a família, mas são do presbitério. São ali da história da igreja, isso, né? São pessoas antigas da igreja e tudo mais. Sim. E como que teu pai, porque teu pai é um executivo, é um cara que é do mundo corporativo e tal, como é que ele deixa esse mundo corporativo para servir lá na igreja? É chamado, né? Foi depois da morte do seu avô? Não, meu pai está na igreja faz 35 anos. Que precisava ser falado, ninguém tinha coragem para falar, e acabou que meu avô criou uma certa rixa, assim. Bem grande, um terreno muito grande. Sim. E nessa época se afastou de tudo. Aí quando voltamos em 2002, a primeira a voltar à diretoria foi minha mãe, aí depois foi meu pai. Porque meu pai, ele sim, ele sempre foi um cara mais pensante, um perfil muito diferente do Davi Miranda, independente de ambos serem homens de Deus. Então ele, às vezes, ele se comunicava, ele falava aquilo que precisava ser falado, ninguém tinha coragem para falar, e acabou que meu avô criou uma certa rixa, assim, de tipo, esse cara tá sempre me contrariando, né? Ele chegava a falar. Mas, na verdade, o conceito... Na verdade, o Lorival queria fazer algumas mudanças na igreja e o missionário não queria. Inclusive, quando o missionário estava vivo, eu estive em Camboriú e conheci um irmão que me disse que eles iam assemblear a Igreja Deus e Amor, iam mudar a Igreja Deus e Amor para outro tipo de igreja. E aí eu perguntei, quem são esses que vão mudar? Aí ele falou que seria o Lorival e a Débora. Aí eu perguntei quando, né? Aí ele me falou que eles estavam esperando o falecimento do missionário Davi Miranda. E eles já tinham o projeto em mãos para fazer isso. E aí eu guardei aquilo e já fiquei esperando. Quando o missionário morreu, eles já começaram a introduzir esse projeto na igreja. Agora está em andamento. E eu não sei como esse irmão descobriu isso, adquiriu essa informação, mas foi antes do missionário falecer, muito antes. Eles já tinham esse projeto já. De qualquer conselho, de qualquer diretoria é você discordar e debater ideias para ver qual é o mesa para daí sair a decisão. E nós carregamos o caixão dele para fora da igreja, jovem, porque eu sou jovem, né? Apesar de ter 33 anos, eu tenho cara de mais novo, né? Que o sucessor do missionário Davi Miranda é o Davizinho. E ela falou lá falou que está no YouTube, se quiser colocar no YouTube, coloca isso aí, Ereni Miranda. E ela não tinha falado de sonho pra ninguém antes. Ninguém. Cara, aquilo foi um caminhão nas minhas costas. Eu falei, cara, eu tô com... nem lembro quantos anos eu tinha na época, mas... Ele veio, contou um sonho para ele, que disse que ele estava em cima do púlpito, uma voz falava, sai daí, e outra voz falava, sai daí não, vai pregar. Depois a Irene entendeu que o Davi Neto seria o sucessor do Davi Miranda. Mas até agora já vai fazer quantos anos, né? Já vai fazer mais de 7 anos e nada. E outra, na Bíblia não tem sucessor não, meus irmãos.
A Bíblia não tem base bíblica isso de sucessor. Deus usa cada um diferentemente. Não existe sucessor de igreja, não. Se ele trata assim a igreja, é porque está tratando a igreja como uma empresa e não como uma igreja de Deus. Mas eu continuava novo, começando o ministério, né, de pregação, não era separada diácono nada, agora que eu fui separada diácono. E ela me fala uma coisa dessa. Só era um jovem. Outra coisa, ele foi separado do diácono sem ter currículo, porque ele não andou pregando por aí no Brasil inteiro, não percorreu o campo para pregar nada, ele simplesmente apareceu ali, ele estava lá jogando futebol e machucou o joelho, não podia prosseguir com o futebol, que ele adorava, e aí foi para a igreja. E na igreja ficou ali interpretando ali o Davi Miranda no inglês, e ficou e passaram ele para diácono. Agora nós vamos ver que tem milhares de dirigentes de igreja que têm 20, 30 anos que dirigem igreja e não se tornam diácono. Eles não passam para pastor, diácono, nada. Eu só era um jovem pregador, um evangelista. Começando a pregar. E para mim, meu ministério era aquilo ali. Eu não tinha aspersão, ainda nem tenho aspersão. Meio-dia, o Espírito Santo desceu de novo. Eu quero que você faça um projeto com jovens. Cara, amém. Deus falou de novo, muito forte. E eu não fiz nada, continuei orando ali, tudo bem. Aí na terceira vez foi maio de 2018. Eu tinha saído de férias, estava para voltar a trabalhar. E eu estava em casa vendo o Instagram da Elevation Church, do Stephen Furtick, lá da Carolina do Norte. Eu gosto muito da cultura americana, porque morei lá, né? E quando eu estava no Instagram da igreja, Deus desceu mais uma vez. Eu só estava em casa e Deus falou: olha, eu quero que você construa uma cultura baseada no meu amor e graça. Olha aí, meus irmãos, então ele gosta da cultura americana, ele estava vendo lá coisas lá dos Estados Unidos, de igreja, e o que acontece? Como ele morou nos Estados Unidos, ele copiou esse esquema de culto e trouxe para cá, para a Igreja Deus e Amor. Introduziu essa cultura aí de culto no escuro, parede preta, chão preto, luzes coloridas. E aí ele está falando que foi Deus que falou com ele. Depois dessa terceira vez eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, esquematizei, elaborei um projeto, olhei para o atual Ministério de Jovens que já existia na igreja, que a única coisa de jovens que tinha lá eram as pessoas, o resto da linguagem era tudo para adulto ou idoso mesmo. Os jovens que tinham lá era tudo pessoas. Claro que eram pessoas, né? Era linguagem para adulto, claro que é para adulto, não tem criança. E aí o que ele fez, né? Tinha esse culto da mocidade ao sábado, 7 horas da noite, que era muito bom. Tinha muitos jovens, tinha o conjunto que tocava muito bem. Aí, para não fazer concorrência com o culto dele, que seria no mesmo horário, às 7 horas da noite no sábado, tiraram esse culto. Porque se deixasse aquele culto lá, o culto dele não ia ter ninguém. Porque as pessoas preferem o culto com a luz acesa, né? Uma luz clara, sem aquela escuridão, aquelas luzes coloridas batendo no olho. Esse é o grande problema que nós temos hoje, nossa membresia, 90% adulto ou idoso, 10% de jovens. Bom, agora ele percorreu todo o Brasil, o mundo, e entrevistou todos os membros e perguntou qual a idade deles. Calculando, ele chegou à conclusão que é 10% de jovens só, e 90% de idosos. Ele percorreu o mundo inteiro, percorreu o Brasil todo e foi fazendo o censo, né, do IBGE. Agora ele chegou nesse cálculo aí que tem 90% de idosos. Com algo que a gente estima entre mais ou menos 1 milhão de membros no Brasil, então 900 mil adultos ou idosos e 100 mil jovens normalmente ficam. Olha aí, 900 mil idosos, né? Tudo cabeça branca, tudo cacareco. Filhos dos atuais membros. Então, assim. E que saem depois, né? Também. Sai depois. Então, se você falar, olha. Você tem essa ideia de que tem uma. E fala que sai depois, né? Que vai sair. Eles sabem, né? Evasão, tipo assim, o moleque fica na igreja, tá, sei lá, tá 13, 14, 15, depois ele vai pro mundo. Sim, eu passei por essa trajetória, né? Meus irmãos, se a igreja tivesse, se só saísse jovem da igreja e ficasse os adultos, a igreja estava lotada de gente, né? Mas acontece o seguinte, que desde o tempo do missionário Davi Miranda, que a igreja vem perdendo membro, de todas as idades, jovem, criança, tudo.
idosos que estão saindo também da Igreja Deus é Amor, já desde o tempo do missionário Davi Miranda vivo. Por quê? Por causa da opressão que tinha, que foi plantado naquela época e estão colhendo agora, que maltratava os obreiros, maltratava os membros, aquele extremismo que tinha, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não dava valor aos obreiros, os dirigentes, não pagava salário, tudo isso daí, não é? Você cresce ali porque o pai leva você no culto, depois você tem um pouco de liberdade, você vai experimentar o mundo, você vê que é ilusão mesmo, aí você volta para Deus. Costuma ser assim, né? Mas, enfim, os números mostram que a nossa igreja foi muito relevante no século XX, mas nesse século... E o que tinha naquela época, irmão? Muita opressão. Eu lembro que eu ficava no culto, na ceia, no culto do Davi Miranda, e aí ele demorava, ia para 4, 5, 6 horas, não entregava a ceia. Aí fechava todas as portas. Depois de ter dado a ceia, as pessoas queriam ir embora, porque já era 7h30 já da noite, porque tinham que trabalhar no outro dia, na segunda-feira, e ele mandava fechar todas as portas lá de vidro lá do templo antigo, e ninguém podia sair, ficava tudo preso lá. E as pessoas se amontoavam lá nas portas de vidro lá para sair, desesperada, e ele não deixava sair. Por quê? Porque ele queria fazer as ofertas, mais ofertas no final. Aí um dia eu ficou demorando muito a ceia para dar, eu preguei, fiquei nervoso, aí eu falei, eu não vou mais tomar ceia, porque nervoso assim eu não vou tomar. Aí eu peguei, fui sair lá, a porta estava fechada. Aí o obreiro não queria abrir, eu falei, você tem que abrir essa porta aí que eu tenho que trabalhar. Aí eu fiz ele abrir a porta lá. Então era muita opressão, não? Irmãs de idade, que chegava 5 minutos só, depois da mensagem começar, eles não deixavam entrar para tomar ceia. E fechava a porta de vidro, aquelas irmãs tudo lá fora, lá, porque chegou atrasado por algum motivo, né? E eles não deixavam entrar na ceia, não. E só porque passou 5 minutos, né? Que o pastor leu a mensagem, aí estava pregando. Só 5 minutos de atraso, quando começava a mensagem, fechava a porta. E aquelas pessoas que chegavam atrasadas 5 minutos, 10 minutos, não podiam entrar para tomar ceia. Elas ficavam lá fora e depois iam embora para casa sem tomar ceia. Olha aí, ó, que coisa desumana que eles faziam. Tudo isso aí e outras coisas que não dá para contar agora, que eles faziam, oprimiam o povo, que nem agora mesmo, na véspera do Ano Novo agora de 2025, lá na sede mundial, uma fila enorme lá no caixa para comprar um ticket para tomar café lá na cantina da Reviver. E naquela fila enorme de 20, 30 pessoas ali, aquelas pessoas de idade em pé lá, esperando. Como é que pode uma coisa dessa? Agora não tem alcançado essa atual geração. Então, por isso que Deus falou para eu falar com os jovens. Tá, e como é que é isso do ponto de vista, bicho, da diretoria? Porque tudo bem, com quanto que você seja, né? Que se pese que você tem o sobrenome lá e tal, então você é da família e tudo mais. Só que, cara, a igreja de vocês é famosa por ter o tal do RI, e não pode um monte de coisa, e as penas são duras, e aí? Aí que o bicho pega, né? Eu passei o projeto do Regenere na mesa em junho de 2018. Pro seu pai? Pra mesa da diretoria. Tava meu pai, minha mãe, minha avó, os outros diretores. Então, o que está ocorrendo hoje em dia? Ele está pondo culpa, né, que a igreja perdeu o jovem, que é por causa da doutrina, tal, porque tem que mudar. Mas, na verdade, a igreja está perdendo membros devido à opressão que tinha no passado, que agora eles estão colhendo. Porque agora tem muito mais igrejas fazendo concorrência. Então as pessoas saem e vão para outras igrejas, né? Diretores executivos e tal. E eu falei, cara, eu gosto de brincar aqui, muito cuidado com o que você fala, com o que você ora, porque Deus ouve tudo. E eu falei assim, cara, eu dou minha cara a tapa para trazer as mudanças que a igreja precisa trazer. E, cara, Deus ouviu, viu? Porque então vai. Se você vai dar, então você vai tomar mesmo. E, cara, passou o projeto. A diretoria curtiu essa ideia? Então, o projeto foi aprovado, mas, assim... A diretoria tem que aprovar, porque se não aprovar, é destituído do cargo. Porque quem manda em tudo é a família Miranda.
Com ressalvas. Com ressalvas. E não, assim, não foi aquela popularidade, né? Muita gente... Não é aquele aprovado. Assim, passou. Sabe quando você passa de ano... É porque você vê, meus irmãos, aquelas pessoas que estão na diretoria e outros pastores de idade já, se for mandado embora, vai trabalhar de quê? Fora da igreja? Não tem como. Vai ficar desempregado, vai passar fome. Então tem que tolerar. Mas você não é mestre na matéria ainda? Tipo assim, faz aí que a gente vai ver. Traga os fundamentos bons do Davi Miranda, da igreja, tudo aquilo que a igreja preza. Por exemplo, eu acho excelente que a nossa igreja preza por santidade. Porque tem muita igreja hoje que não preza por santidade. Não fala sobre santidade. E o que está acontecendo? No tempo do missionário Davi Miranda, era muita opressão, muito extremismo, muito salgado. Aí de vez eles aperfeiçoar a doutrina, né? Liberar a barba, que a proibição de pecado de barba não tem na Bíblia, não está na Bíblia. Aperfeiçoar a doutrina, tirar aquelas coisas que não estão na Bíblia e prosseguir. O que eles estão fazendo agora? Agora está liberando, vai ser uma igreja liberal, igual as outras. Aí antes era extremista, agora pode virar uma igreja liberal, igual da Batista da Lagoinha, que é totalmente liberal. Santidade, fala só sobre as promessas e fala sobre prosperidade. Fala, cara, Deus é santo e não deixou de ser santo. E o Regenéreo, você não vai entrar nessa onda de ficar só Deus é Deus, não, só cara, quer abençoar. A minha responsabilidade é com a Bíblia, cara. Se eu estiver em cima da Bíblia, eu não posso sair dela, nem para direita. A responsabilidade é com a Bíblia, só que ele pede dízimo no culto do Regenere, dízimo não está na Bíblia, no Novo Testamento, pede voto, e ele fala que a responsabilidade dele é com a Bíblia, ele segue a Bíblia, só que ele faz coisa que não está na Bíblia. Tem para a esquerda, eu sou assim, eu não sou teólogo, mas eu sou um estudante assíduo da teologia, e tô sempre ouvindo, cara, teólogos e pastores, e cara, tá até compartilhando com o Thiago antes por aí vocês vejam, meus irmãos, ele fala que sempre está ouvindo pastores, teólogos, porque ele não tem definição, ele não tem certeza. De vez ele ir lá estudar a Bíblia, ele não cita a Bíblia, ele não cita a passagem da Bíblia para os argumentos dele, e agora ele está falando que sempre está ouvindo pastores, teólogos, então, que vão fazer na cabeça dele. Porque o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que ler a Bíblia ela mesma e orar para Deus revelar. Mas ele diz que fica ouvindo teólogos, pastores, porque ele não tem certeza do que ele está fazendo mais. A gente chegar aqui, eu nunca tinha assistido uma mensagem inteira do Malafaia. Eu assisti uma mensagem dele ontem. Cara, eu tô com respeito dobrado por ele. Porque ele conhece muito de Bíblia, ele falou sobre a autoridade espiritual e a estrutura eclesiástica. Cara, eu não posso errar, cara. Eu não tenho direito. Olha aí, meus irmãos, a referência do Davi Neto é o pastor Malafaia, pastor Subirá. Como é que pode? O pastor Malafaia, ele prega a teologia da prosperidade, fala várias heresias, e ele tem como referência o pastor Malafaia. De errar, nem para a direita nem para a esquerda, eu não posso ser nem muito liberal nem muito legalista. Eu tenho que trazer fundamento bíblico para a Igreja de Deus e Amor. Bom, é legal. Agora, nessa questão aí, você sabe que você faz parte de uma igreja historicamente mais legalista do que as demais, e aí como é que é apanhar? Você tá, por exemplo, você está apanhando o tempo todo, dos mais velhos. Desde que eu comecei. E aí como que você lida com... Porque por um lado você não pode... A questão não é só pessoas de idade que não concordam com ele, não. Tem até pessoas de idade que concordam com o Davi Neto, até gostam do culto dele. E, na verdade, tem muitos jovens que não gostam desse culto aí que ele apresenta na sede mundial. Eu mesmo já estive na sede mundial e vi lá jovens saindo e reclamando, que não gostaram desse culto escuro. Não é, porque o Davi Neto ele acha que se a pessoa é jovem, tem 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai gostar desse culto. É pura ilusão.
Não sei, né? Eu vou falar o que eu penso. Você não pode chegar e dar um tapa na mesa e falar assim, a partir de agora tudo mudou, porque não sei o que lá, não. porque a Bíblia não sei o que lá, porque aí você perde os mais antigos. E aí a igreja entra em colapso. Sim, ponto de vista da matemática, é só fazer conta. Sim. Porque você disse que a maioria, 90% são o pessoal de mais idade. Tem esse pessoal de mais idade. 90% não, a igreja perdeu praticamente 50% do povo. Tudo misturado. Não é só jovem, não. Não está com você ainda. Não. Então, não tá. Como é que você vai lidar com isso dentro da igreja? O que Deus me falou é que o meu papel é para levantar uma nova geração. Então, esses que estão hoje, eles são discípulos do Davi Miranda. Olha aí, meus irmãos, ele falou que Deus falou para ele para levantar uma nova geração. Quer dizer, será que Deus faz acepção de pessoas? Ele despreza a outra geração porque são idosos e Deus vai atrás de outra geração? Como assim? Jesus, ele pregava para todo tipo de pessoas. Ele não tinha um evangelho para jovem, outro evangelho para idoso. Era um evangelho só para todos. Agora ele está falando que Deus levantou ele para uma nova geração. Quer dizer, que nova geração é essa? E se alguém ele for pregar o evangelho e essa pessoa não for uma nova geração, não pode frequentar a igreja, então? Precisam continuar sendo pastoreados e tem muitos pastores para eles. Mas não é o meu povo, cara. Não é o meu povo. Eu já falei. Olha aí, meus irmãos, que ele está falando. Tá vendo? Se você é do tempo do missionário Davi Miranda, você não é povo dele. Então você não é irmão dele, não. Você não tem fraternidade com ele. Porque você não é povo dele. Então você sai fora, porque esse povo não é o povo dele. E tem outros pastores para cuidar, não é ele que vai cuidar, não. Outros pastores que tem lá, não sei quais são esses pastores. Isso, e o pessoal... Cara, você tem noção do que você está falando? No sentido de que o peso, porque se amanhã ou depois... Até o entrevistador, ele fica admirado, falando, você tem noção do que você está falando? Você veja que é uma pessoa que está falando uma coisa sem noção, que pode repercutir, não é? Na igreja, causar divisão, causar briga. Deus, eu não sei, entrega para você o cajado da igreja, que pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20. Será que o Davi Miranda, será que você não sei lá, a minha preocupação é a seguinte, esse pessoal mais velho não é o seu povo, então eles são o povo de quem? Do Lorival. Estão sendo pastoreados por ele. Olha aí, meus irmãos, ele fala que esse povo aí que seguia a linha do Davi Miranda, que o Davi Miranda já morreu. Quem está pastoreando ele é o pastor Lorival, mas o pastor Lorival está na cadeira de roda, não consegue falar. Como é que pode? É um absurdo ele falar uma coisa dessa. Não tem cabimento. Você veja que a gente nota no Davi Neto uma pessoa sem noção do que está falando. São palavras que ele fala sem nexo. Lorival te deu passar o cajado. Eu vou ter que pastorear, mas por enquanto não é. Até porque eles nem aceitam a minha liderança, né? Por quê? Porque eu... isso é verdade. Porque eu falo muitas... Como a pessoa vai aceitar a liderança dele se ele chega já metendo o pé na porta e rotulando os membros de discípulos do missionário? Coisas que são bíblicas que não era o que o meu avô falava. Meu avô falou muita coisa bíblica, sim, só que muita coisa que eu não vejo base bíblica, né? E eu entendo o porquê. Eu entendo que ele... Se o missionário falou muita coisa que não tinha base bíblica, ele também fala muita coisa que não tem base bíblica. Prezava pela santidade, coisas que eu quero fazer, ele prezava pela... E também não é uma questão só do seu avô. O que o seu avô falava, um monte de pastores falavam na época, da televisão, de cabelo, de saia, sim, com certeza. Então, tudo isso não era só o seu avô, exato, né? exato. Era a cultura da época. A questão é que o pessoal não consegue separar o evangelho atemporal, a palavra de Deus que não passa, de usos e costumes. Essa é a grande questão, né? Então, se você for me perguntar como que eu vou fazer, eu não sei. Porque assim, eu vejo que... Olha lá, ele fala, se você perguntar como eu vou fazer, eu não sei. Ele não sabe, ele não tem noção. Ele falou que Deus chamou ele, deu um papel para ele, uma função para ele. Mas então, Deus não falou como que vai fazer, ele não sabe como que vai fazer, porque quando Deus chamou Moisés, ele guiou Moisés. Só que ele
tá sem orientação nenhuma, meus irmãos. Não sabe como que vai fazer, não sabe o que vai acontecer. É tipo aquela pessoa que diz, né? Vamos fazer, vamos ver o que dá. Vamos ver no que dá. O pastor Lorival, ele já tem uma cabeça diferente da cabeça do seu avô nesse quesito. Eu já tive com ele umas 3 vezes, mas nunca perguntei isso para ele. Mas vamos ouvir aqui, né? Como algo que feria a minha fé, tanto que eu me inspirava em atletas de Cristo. Teve uma entrevista que o Zé Roberto, que é cristão, que ele deu, que eu chorei. Ele deu a entrevista e falou como que ele representava o reino de Deus no meio futebolístico. Cara, sensacional, né? E eu me inspirava naquilo. Então, olha em quem ele inspirava, né? Ele inspirava, de vez em inspirar, né? Em Jesus, foi inspirar em jogador de futebol. Né? E muitos ícones, Ricardo Oliveira, vem aqui com a gente já, é um pastor, prega todo mundo. Sim, Então vocês vejam, irmão, que ele não se inspirava em missionário Davi Miranda e nem um pastor da igreja. Então, assim, isso não afetava a minha fé, né? Uma pessoa que é completamente fora dos parâmetros da igreja. Eu sabia que isso era uma coisa do meu avô e de muitas pessoas que acreditavam naquilo. Eu nunca acreditei naquilo, né? Quer dizer, ele era coisa do avô dele, ele nunca acreditava naquilo, quer dizer, ele não acreditava nos milagres, naquelas coisas na doutrina. Então, dá para entender isso, né? É isso que eu entendi que ele falou. Mas aí quando não deu certo, cara, pensa numa pessoa que perdeu o chão. Né? Tipo assim, que você perdeu o norte. Perdi meu norte, é meu sonho de vida, o que eu vou fazer agora? Cara, perdeu, né? Não teve êxito no futebol, então vai voltar vai para a igreja, né? Para a igreja, pedir ajuda do avô, da avó. Né? E tudo bem, eu voltei a estudar, concluí o ensino médio, aí eu entrei na faculdade. E faculdade foi o momento ali que eu mais me afastei de Deus. Você fez o quê? Fiz administração de empresa. Então, meus irmãos, esta entrevista do Davi Neto que eu queria passar para vocês, né? Não tenho nada contra o Davi Neto, a pessoa dele. A análise que eu fiz é só no campo das ideias, no campo da filosofia cristã, e não tem nada a ver com a pessoa dele, com a família dele, certo? Então estamos analisando aí a igreja, a doutrina da igreja, só isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e dêem um like aí para ajudar o canal a subir, para que outras pessoas ouvem e possam ter informação. Obrigado por assistir, até mais.